Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? E se você tá ouvindo o podcast no Spotify, vem pro YouTube pra ver a gente, hein, que a gente é bonito, não é isso? Exatamente. Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria falar aqui dos nossos apoiadores, começando pela Ana do Que Coxinhas, que fornece salgados maravilhosos aí pra gente, que cuida aqui da nossa forma física, né? E são salgados maravilhosos. E a Ana, ela faz de tudo. A Ana é embaçada na cozinha. Quiser comer qualquer coisa, é só chamar ela. Tá aqui o arroba dela, ó. Tá no iFood também, ela deu um cardápio fixo lá no iFood. Mas se precisar comer outra coisa, quer fazer uma ceia, um jantar, é só chamar a Ana que ela é embaçada. Beleza? Que coxinhas. Outro apoiador aí que a gente faz questão de destacar é o pessoal da Tecno Studio. O pessoal da Tecno Studio mexe com computadores, são lá do Jardim Rimberg. E se você tem aquela máquina cansada na sua casa, você quer jogar ela pela janela, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outras 72 vezes, não faz isso não. Vai falar primeiro com o pessoal da Tecno Studio. Tem alguma dessa lá com você? Olha, eu até tenho, hein? É? Aí, ó. Vou conversar com eles. Conversa com eles. Eles vão dar uma olhada na máquina, vão ver se tem condições de fazer upgrade. Se der, vão fazer no precinho. E se não der, se precisar montar outra, montam também. É trabalho de qualidade. A gente tem feito aqui, a edição dos episódios tem feito numa máquina que eles consertaram aí pra gente. Estava encostada num canto. Os caras são bons. Tá aqui o contato deles, falar com ele e com o Rafa. Tecno Studio. Beleza? Outro apoiador aí que a gente daqui precisa ler, que ele faz uma pá de coisa aqui. Aí eu tenho que ler. A ESX2 Contabilidade, do nosso camarada Ed Serafim. Em contabilidade, né? Lá eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada. São especialistas em Simples Nacional, assessoria contábil e fiscal, imposto de renda. Essa parada toda aí. Declarou imposto de renda certinho? Sabe que não? Vou conversar com eles também. Ó. E vai pagar multa, hein? Vou pagar a multa. Vai pagar multa. Mas é isso. O Ed, ele desenrola lá, deixa tudo no esquema. E é só chamar ele. Aqui o contato do Ed. ESX2 Contabilidade. Esses são os nossos parceiros. Esse pessoal aí que faz a coisa continuar caminhando, né? E a nossa convidada de hoje é uma diva. Uma voz maravilhosa, uma presença encantadora. Denises, seja bem-vinda. Finalmente, né? Finalmente, cara. Vocês, olha, foram comentar lá na foto do G, não foi? Foi. Que eu não queria vir. Tô aqui, tá, aí, tá bom? Para o bem de todos, cheguei. Felicidade geral da nação, Felicidade né? geral da nação, cheguei, porque a voz do povo é a voz de Deus. É isso aí. E tô aqui, bora trocar ideia. Uma honra ter você aqui. Aquela pergunta fatídica, já pode? Já pode. Opa. Saúde. Já podcast. Bora papear? Bora. Bora trocar ideia. Aí a gente recorre aí no começo sempre indo lá atrás, naquela memória afetiva da infância. Você é nascida e criada no Grajaú? Nascida e criada no Grajaú, mais precisamente ali no Mutirão, perto do Jardim Lucélia. Legal. Que foi o Mutirão tem esse nome porque ele foi construído em mutirão mesmo, das mulheres e homens ali daquela região que se juntaram e construíram primeiro uma creche, que era onde todo mundo morava junto ali. E aí eles foram pleiteando materiais, lutando com a prefeitura para conseguir aquele espaço. Então todos eles construíram todas as casas, são 82 casas ali onde meus pais moram hoje. Todos eles construíram todas as casas e depois sortearam as casas para todas as pessoas que estavam lá ajudando, né, a construir. E foi assim que o meu bairro nasceu. Que da hora. Assim, a gente via, eu não sei em que época isso foi construído, você tem... Isso tem mais ou menos uns 37, 38 anos, por aí. Eu tenho 29 agora.
E antes de eu chegar, essa luta já estava acontecendo. E assim, antigamente a gente ouvia falar muito de mutirão, hoje eu não ouço. Tem assim, tem a questão aí dos bairros que o pessoal chama de invasão, né? Que eu prefiro não chamar de invasão, né? Porque eu acho que é uma luta pelo direito de moradia, né? Uma necessidade. Uma necessidade, né? Enfim. E aí, mas aqueles mutirões que a gente via antigamente, eu não tenho ouvido mais falar. Existe ainda? Você tem... Cara, eu também não tenho ouvido mais falar nesses mutirões. É muito mais nesse lugar da galera ocupando mesmo os espaços que estão, né, ali vazios, né? E na sua maioria pelas margens das periferias, que é o lugar que sobra, né, pra gente que tá aqui nesse lugar e que não tem condição financeira. Tenho visto muito. Eu acho que esses movimentos, eles são muito importantes e assim, acho que eles deveriam acontecer em mais... na realidade, deveria existir um fomento para esses movimentos acontecerem de forma mais organizada e de forma mais, às vezes, até mais digna, né? Com certeza. Com certeza. Eu tenho procurado saber mais sobre a Carmen Silva, que ela está na frente, né, desse movimento de moradia. E você vê o corre que ela tem feito para que as pessoas pudessem ter lugares para você, um teto para você dormir, para sua família dormir. Isso é uma necessidade pública, social, que precisa ser atendida para ontem, né? Inclusive está na nossa Constituição, né, o direito de moradia, né? Nossa, e tem tanta coisa lá que a gente deveria ter e a gente não tem, né? Pois é, né? Ela é muito bonita. Lendo assim é linda. A teoria é linda, mas a prática é uma luta constante e cada dia eu espero que a gente volte para o caminho que a gente estava seguindo logo, né? Tá na hora de mudar de novo. Espero. Né? Tá acabando. Tá acabando. Falta pouco. Falta pouco, votem certo, pelo amor de Deus. E aí, voltando a essa questão aí, como é que foi sua infância ali no seu bairro? O que a quebrada te ensinou? O que a quebrada te proporcionou? Como que a quebrada te formou? Cara, eu venho, como eu falei, a minha mãe era uma dessas mulheres que estavam à frente desses movimentos sociais de moradia, mas também de cultura e de educação. Então, muita da minha formação, assim, enquanto mulher, foi através dessa mulher, assim, foi através da minha mãe, porque eu vi a luta dela. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu entrei num projeto chamado Fundação Fé e Alegria, que tinha como princípio trazer bibliotecas para dentro das quebradas, porque a biblioteca mais próxima que tinha era a Mário de Andrade, se eu não me engano. Então, até você chegar nessa biblioteca, para você conseguir pegar um livro, voltar para sua casa, estudar, fazer tudo o que você precisava... Já estava na hora de devolver Já estava na hora de devolver o livro e muitas dessas pessoas não tinham condições de chegar até essa biblioteca. Então, a ideia era trazer bibliotecas para dentro da quebrada. Então, tinha bibliotecas espalhadas no Gaivotas, no Cantinho do Céu, no Lago Azul, aqui no Lucélia. Tinha em vários lugares diferentes e no Mutirão também. Então, o meu primeiro contato assim, com essa parte cultural e social foi nesse lugar. E depois disso eu fui me envolvendo com a música, participei de fanfarra, participei de um coral quando eu era bem pequenininha, assim. Em escola mesmo? Em escola não, fui no Projeto Anchieta. Sei. Um Projeto Anchieta que fica bem do lado da minha casa ali no Mutirão. E aí eu ia pra lá andando pra conseguir participar do coral, que era a mesma galera que ensinava a gente também na fanfarra e tal. E aí esse foi meu primeiro contato, assim, com a cultura. Então, a minha adolescência e essa parte da infância foi dentro desses movimentos sociais e culturais. Caramba. Você sabe que, fazendo um paralelo com tudo isso que você está falando, eu nasci um pouquinho antes de você, né? Pouquinho. Pouquinha coisa. Esse ano eu faço 50. E aqui a gente não tinha nada. Nada. Tinha as escolas, né? Samuel, Joaquim, tinha umas outras. Tinha o João Goulart, era a escola de lata na época, né?
Mas fora isso não tinha nada, não tinha uma biblioteca, a gente não tinha acesso a livros, não tinha nenhum espaço desse tipo. E aí você falou de biblioteca, quando eu precisava fazer um trabalho eu ia na Biblioteca Kennedy lá no Santo Amaro. E tinha a biblioteca infantil que ficava ali na Floriano Peixoto. Então, quer dizer, hoje nada é R$ 9 para você ir e voltar, né? Naquela época não era diferente, né? E então, e a gente não tinha internet naquela época também, né? Mas assim, eu entendo que esse movimento de trazer cultura, de trazer arte, de trazer esses movimentos sociais, normalmente eles trazem, eles não são só a luta pelo básico, né? Sim. Eles são a luta pela construção do cidadão, né? Pela construção de um futuro, isso, né? Exatamente. Pela construção desse futuro e da gente poder pensar que se eu não tivesse esse contato, aonde eu estaria aqui hoje? Se muitas dos jovens que tiveram esse contato junto comigo nesse momento, a gente sabe qual que é o caminho que a gente Sim, estaria. exatamente. O caminho predisposto ali, né? Para que a gente seguisse. Então é isso, é mudar chavinhas, mudar o E é exatamente isso que eu enxergo, porque na minha época, putz, perdi aí muitos amigos por esses caminhos aí que a vida oferecia, né? E hoje eu consigo ver o Grajaú, né? Como o Grajaú é uma usina é uma potência de produção cultural, de gente fazendo coisas. E toda essa galera, incluindo você, é fruto dessas iniciativas, né? Hoje a gente tem aqui, as pessoas têm futuro, né? E estão produzindo, e a gente leva o nome... Antigamente se falava em Grajaú aí na mídia, era só tragédia, só violência. Tragédia, o pior bairro para se morar. Exatamente. E hoje não, hoje a gente tem aí um monte de gente fazendo um monte de coisa e gente culta, gente com acesso à informação, gente engajada. É lindo de ver, é lindo de ver. Mas vai lá, continua. E aí, depois disso, nesse processo, voltando um pouquinho nesse processo de construir as casas, meu pai era DJ, tocava violão, e aí ele fazia uns bailes para arrecadar dinheiro, para eles conseguirem comprar mais material, comprar as coisas que estavam faltando, se alimentar dentro dessa creche. E aí eu ia com ele nesses bailes. E aí o pequenininho acabava dormindo embaixo da mesa de DJ, enquanto ele discotecava ali, acabava dormindo ali, e foi assim que eu tive contato com a música, assim. Meu pai foi e é um grande incentivador, assim, da música na minha vida. Se eu faço o que eu faço hoje é porque... Por causa dele. Porque ele me... É a sua grande referência? É a minha grande referência. A minha família como um todo, né? assim, é uma grande referência. Minha mãe como uma mulher que vai atrás do que ela quer e luta e conquista e traz para casa. Minha mãe fez faculdade com 45 anos de idade. Legal. Então, você vê, naquela época, para ela fazer uma faculdade nessa idade, ela teve que passar por cima de muita coisa. Sim. Então, teve que lavar muito banheiro, ela teve que se humilhar bastante para chegar onde ela queria chegar, sabe? O olho brilha, hein? O olho brilha porque é importante, sabe? Às vezes a gente... tem tanta coisa acontecendo, a vida vai acontecendo, vai atropelando e vai passando, e a gente não olha para trás com carinho que merece, com carinho que a gente merece olhar para esse passado, sabe? Pro passado da nossa família, que são os nossos ancestrais. Ancestral não é só quem morreu, né? Quem tá vivo também é nosso ancestral. Então, se eu sou, é porque ela foi. É porque ela tá sendo. É porque ela foi a minha base, é porque meu pai foi. E é essa base para mim, sabe? Então, por isso que eu falo sobre isso, faço questão de falar sobre isso com carinho, porque eles são a minha maior fonte de inspiração, de força, base de verdade. E eu sei quantos amigos meus não tiveram essa mesma oportunidade de ter uma família, de ter um pai e uma mãe, sempre era ou um ou outro, né? A gente sabe o quanto é conturbado. E é mais comum do que... Na realidade, talvez você seja aí um ponto fora da curva. Exatamente. Né? Eu sou privilegiada, né? Privilegiada
nesse lugar, porque eu tenho um pai, uma mãe, uma família base ali, que, né, temos problemas como qualquer outra família, mas que sempre fizeram de tudo para que eu pudesse enxergar o mundo de outra forma, para que eu pudesse me enxergar no mundo de outra forma. Quer mandar um recado para eles? Ai. Gente, eu sou uma garota das águas, né? Uma filha de Oxum. Então significa que o chororô aqui rola solto, mas eu queria dizer que vocês são... Eu falo isso pra vocês sempre que eu posso, sempre que a gente se encontra, mas que eu amo vocês muito e sem vocês eu não seria nada, literalmente. E eu espero poder cada vez mais honrar a existência de vocês e honrar tudo que vocês fizeram por mim, pela minha irmã, pela nossa família. Amo vocês muito. Não chorei, hein? Né? Mas tá quase. Eu vou arrancar uma lágrima aí. Olha, você não vem não, hein? Mas e aí você já, lógico que você falou, como é que começou a sua incursão aí pela arte, né? Pela música. Mas como é que você se descobriu cantora ou compositora? Você é cantora, compositora? Intérprete. E, cara, eu acho que a gente nunca sabe que é isso, né? Às vezes tem aquele momento, né? Acho que as pessoas nos contam. As pessoas nos contam, porque quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu comecei a compor as minhas primeiras músicas e eu gostava de cantar, assistia muito Mix TV, MTV e ficava ali na frente da TV imitando e balançando o cabelo, botava a toalha no cabelo, amarrava, pegava o shampoo, pegava o controle e ficava ali performando, fazendo a minha performance da Whitney Houston, da Beyoncé, dessas grandes divas que eu acompanhava. E eu queria ser igual a elas, mas tinha uma questão de que eu não me via, né? Não me via porque eu era uma criança preta, uma criança gorda, né? Então, totalmente um ponto fora dessa curva do que eu via ali na TV, do padrão estético imposto que eu via ali. Então, tinha todas essas questões que faziam eu não achar que eu podia ser isso. E aí, a minha irmã, outra incentivadora, te amo, a minha irmã tinha um amigo, e aí esse amigo precisava de uma backing vocal para uma banda que ele estava construindo, que era rap com MPB. E aí ela tinha esse amigo, ela falou, minha irmã canta. Ele falou, me apresenta ela, né? Ela mandou alguns vídeos meus para ele e depois ela me levou até a casa dele. E ele ouviu eu cantando e eu super tímida, super aqui, sabe? Outra pessoa, bem timidazinha, sabe? Aí fui lá, cantei, eles gostaram muito e a partir disso eu entrei na banda. E aí quando eu vi que não era algo que só eu queria, eu vi que as pessoas estavam, você canta bem, continua. Você despertou o interesse nas pessoas, pessoas que já faziam... Que já estavam ali que já estavam no meio há um tempo. Ou seja, a crítica de uma pessoa que já está no meio é muito, muito maior, né? Exatamente, importante, ela válida, coloca, né? o sarrafo lá em cima, né? E aí eu comecei nessa banda aos 15 anos, cantei com eles por 1 ano. E aí depois eu saí, fui fazer outras coisas. E aí fui fazer outras coisas, fui morar sozinha, casei, descasei. Vivi minha vida fora da cultura depois que eu saí dessa banda. E aí quando eu fiz uns 24 anos, eu entrei pra Tento, pra trabalhar de telemarketing. E aí, isso eu fugindo da música pra sempre, né? Porque é isso, a gente entende que a música não é pra gente, que a arte não é pra gente, que não vai dar dinheiro, né? E a gente precisa de dinheiro pra se manter, pra viver, pra comer, pra pagar aluguel, pra fazer, né? 300 milhões, 60 de coisas que vão surgindo pra que a gente pague. E eu entrei pra Tento. 2 meses depois que eu entrei pra Tento, abri um coral de vozes na Tento. E aí eu, obviamente, me inscrevi no coral de vozes. E aí eu participei desse coral. Caramba, eu já ouvi essa história uma vez já. Não sei quem foi que participou do coral da Tento. Não sei. Mas vamos lá. Algumas pessoas participaram. E aí eu participei do coral da Tento. E foi aí que a música voltou, assim, que a música me resgatou, assim, que ela falou, volta, querida. Seu lugar é aqui do meu ladinho.
E aí foi que, nesse processo, eu tinha saído aqui do Grajaú, fui morar em outros lugares. E aí eu tava voltando pro Grajaú, voltei a morar com os meus pais. E aí eu comecei a frequentar o BNH. E foi aí que eu reconheci a cena cultural do Grajaú. Conheci os meninos do Expresso Perifa, conheci o Sarau do Grajaú, conheci o Sobrenome Liberdade, conheci toda essa cena cultural. E eu fiquei... Que às vezes a gente não tem acesso. Que às vezes a gente não tem acesso e eu fiquei encantada com isso. E aí, às vezes eu ia pra praça do BNH e aí eu ficava lá, os meninos rimando, e aí eu ia e cantava, tipo, na praça, e eu sempre cantei muito alto. E aí eu cantava e parava a praça inteira pra falar, gente, da onde surgiu essa menina? Como assim ela tá aqui gritando, cantando desse jeito? E aí tem um parceiro meu, o Zig, que inclusive faz parte do meu primeiro EP, tem uma música com ele, uma participação especial. Ele me levou no sarau do Grajaú. E aí a gente foi no sarau e ele falou, Preta, tá com... Você pode colocar seu nome na lista pra você ir lá e cantar. Eu falei, não, eu não vou não. Vai lá você, não sei o que. Ele falou, não, vai. Eu falei, não vou não. Ele falou, tá bom. Beleza. Aí ele saiu. E eu tô aqui, quietinha na minha, tomando minha cervejinha de boa daqui a pouco, com vocês, vem pra cá, Denise Alves. Eu olhei pra ele, ele falou, vai lá. E me empurrando assim, ó, vai lá. Vai. E eu falei, não, ele vai sim. E aí foi a primeira vez que eu me apresentei no sarau. E por conta dele, porque ele botou meu nome, contra a minha vontade. E aí eu fui lá, e aí quando eu cantei uma música minha, e as pessoas ficaram, onde você estava? Onde você estava escondida, menina? E aí, isso novamente validou, né, pra mim, que o que eu fazia era bom. Que a gente sempre fica nessa de o que eu faço não é bom, não tá bom ainda, eu preciso aperfeiçoar, preciso. E é isso aí que você tá falando, desculpa te interromper, mas assim, tem dois lados aí, né? Um é o artista em geral, né? Ele é muito crítico de si mesmo, né? Por natureza, ele é crítico de si mesmo. E aí volta naquela questão que você estava falando há pouco tempo atrás, de que essas coisas não são pra gente daqui, né? Então é uma pressão grande, né? Gigantesca. Pra seguir, né? Até a gente internalizar e falar, não, eu vou mesmo e agora é isso que eu vou fazer. E aí, a partir desse dia, eu entendi que era isso que eu queria fazer e os saraus começaram a me chamar, eu comecei a frequentar mais saraus, mais slam, e aí comecei a me apresentar e vi que as pessoas gostavam do que eu estava fazendo e eu passei a gostar mais ainda do que eu estava fazendo e a entender isso como arte, até que eu decidi encarar isso como uma profissão mesmo. Então fui buscar entender, buscar estudar, entender como é que eu ia colocar isso na rua, como é que eu ia chegar em outros lugares, como fazer um show maior. Fui chamando pessoas, parceiros que estavam próximos a mim para compor uma banda, para a gente começar a colocar esse meu trabalho autoral na rua. Então foi assim que a música foi. Eu tentei fugir dela, mas ela foi afunilando, até ela falar, não, o seu lugar aqui é comigo, vem. E aí você falou que você ficou um tempo... Você fugiu? Quanto tempo você ficou fora da música? Cara, dos 18 até uns 24. Caramba, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Trabalhando em todos os lugares possíveis que você possa imaginar. Insatisfeita em todos. Insatisfeita em todos os lugares. E é muito louco isso, né? Porque quando um coração de um artista, independente da arte que ele faça, ele só é preenchido quando você faz a sua arte. E não é uma questão de pra quem você tá fazendo. Não, é pra você. É pra você, você fazer aquilo, sabe? Você se sentir vivo fazendo o que você mais gosta. Então, nesse período, foi o período que eu mais fiquei, assim, desolada. Mas é isso, focada, trabalhando, pagando aluguel, pagando minhas contas, fazendo o que eu tinha que fazer, mas sempre faltando alguma coisa. E aí você ainda tem essa briga de você, quando você já sabe o que você quer, mas aí tem essa briga porque é uma vida instável, né? É uma vida muito estável. Porque, assim, hoje... E os boletos, eles não continuam, têm dó, eles vencem. Eles continuam chegando, eles não querem saber se o pagamento só cai daqui a 45 dias, eles continuam chegando.
Eles não têm dó da gente. Uhum. E como é que isso ficou na sua cabeça? Como é que você lidou com isso? cara, de 2016, 2015, 2016 pra cá, tem sido um lugar de... Eu fiquei uns 3 anos trabalhando só com música. Uhum. E aí eu tinha, graças a Deus, a base da minha família que estavam ali me ajudando. Então, o dinheiro que eu conseguia com a música, eu reinvestia na música e também ajudava em casa. Sim. Mas a maior parte foi pra música e meus pais me incentivando, falando, não, é isso, se é seu sonho, se é o que você gosta de fazer, a gente acredita, então vai. Uma vez eles estavam presentes. Mais uma vez eles estavam presentes. Eles me deram essa base que eu precisava para fazer música. Novamente, eu fui privilegiada, porque tem muitos dos meus amigos que não têm essa opção. Eles têm que ser o arrimo da família também, junto com a mãe ou junto com o pai. Então, eles estavam ali. E aí, depois, eu arrumei um emprego, que é onde eu trabalho até hoje. Uhum. E é isso, né? A gente não consegue não trabalhar em outro lugar, né? Tem que sempre... Esse emprego é o emprego que banca a minha... Que paga os boletos. Que paga os boletos e que banca todas as minhas saídas, que banca todas as músicas que eu produzo. E é muito louco isso, né? Porque... É o seu patrocínio. É o meu patrocínio, a música não me paga. Aí eu tenho que trabalhar nesse serviço para eu conseguir trabalhar com o que eu gosto. E aí eu perco tempo de qualidade, perco tempo de estudo, mas não tenho o que fazer. É uma escolha. Ou eu trabalho nisso e reduzo o meu tempo de qualidade com a música, de aprendizado, de estudo, ou eu paro de trabalhar e não pago nada, não vivo, não como, não moro. E é isso. E nessa caminhada aí, o que você tem buscado de... Como é que você se formou como cantora do ponto de vista técnico, esse tipo de coisa? O meu estudo foi muito intuitivo e muito autodidata. E em 2018, eu fiz 1 ano de acompanhamento com fonoaudióloga e uma professora de canto da Cor e Voz, a Bruna Caranha na Terra, maravilhosas. Eu fiz junto com a Naira, que a gente estava com um projeto junto, DNA, e a gente fez esse... A Naira tá me devendo uma visita aqui. A Naira podia vir com certeza. Amiga, vem. Vem, amiga. E aí eu fiz junto com a Naira, a gente fez durante 1 ano esse acompanhamento. E aí eu fui tendo mais consciência da minha voz, mais controle do que eu podia fazer ou não com a minha voz. Então foi assim que eu fui lapidando o que eu já tinha, sabe? Que eu fui entendendo o que eu podia fazer. Foi desse jeito. E quem são suas grandes... Aí, lógico, você já falou da sua grande referência ali, né, na base. Mas quem são suas grandes influências aí? Minhas grandes influências musicais. É difícil ter uma só, são várias. Mas eu gosto muito da Whitney Houston, Aretha Franklin, Marvin Gaye. E vamos ficar com essas 3, assim, internacionais, mas nacional, assim, eu gosto bastante de Martinho da Vila, que era o que eu escutava em casa, inclusive. Martinho da Vila, Trio Esperança. Trio Esperança, Trio Esperança, escutei bastante Elza Soares, Alcione. São coisas que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia e que eu ficava reproduzindo em casa e cantando em casa. Realmente você é privilegiada. De verdade. Né? De verdade. São e coisas aí, que eu fui ouvindo, cresci ouvindo e que foram a minha base, assim, de eu ficar, não, eu quero cantar desse jeito, então eu ficava ouvindo e cantando e tentando reproduzir, ouvindo e tentando reproduzir, ouvindo e tentando reproduzir. E aí você olha para trás, assim, de quando você começou a cantar para hoje, obviamente você tem um desenvolvimento natural, por causa da técnica e tudo mais, mas você olha para trás, você, assim, tem vergonha do que você fazia ou não? Você olha e fala, poxa, era legal. Cara, eu não sei se é vergonha a palavra, mas eu acho que, novamente, como eu falei há um tempo atrás na nossa conversa, eu acho que eu tenho feito um exercício de olhar para o meu passado com mais carinho. Porque a gente sempre olha para o nosso passado com um olhar de julgamento. Sim. E o que eu fiz ali já não me cabe mais, já não é mais quem eu sou. E foi passos importantes para que eu chegasse até aqui. Até os erros que eu cometi foram importantes para eu saber o que eu não devo fazer hoje, sabe? Então hoje eu olho para trás com carinho e cuidado e acolho essa Denise mais jovem e falo,
Muito obrigada, você foi importantíssima. Olha, eu tô aqui, a gente tá chegando aonde a gente quer, sabe? Então eu costumo olhar agora com mais carinho para elas. Muito bem. É isso aí. É importante isso, né? Você olhar com carinho pro seu passado, né? Sim. Porque são seus passos, é a sua trajetória, são os passos que você seguiu para chegar até aqui, né? E nessa caminhada, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Fora essas, a questão financeira e tudo mais. Fora a questão financeira, quando você é mulher e você... Porque eu comecei a me inserir na cena aqui no Grajaú dentro do rap. E aí quando você é mulher, e eu sempre compus coisas falando sobre amor. E aí eu mostrava essas composições e eu sempre recebia críticas como, ai, não, tipo, legal, bonito, mas você tem que ser mais dura, você tem que falar mais sobre questões sociais. Então eu me vi muito sendo engessada para caber num lugar que não era o lugar. Por mais que eu quis muito fazer isso durante um tempo, a minha arte não era só isso, era várias outras coisas. Era aqui e eu tava engessada para fazer um negócio pequeno, assim, sabe? Então acho que enquanto mulher as pessoas não validam a sua opinião, as pessoas dizem que o que você faz não é bom o suficiente, sabe? Que o que você fala não é bom o suficiente. Então, isso foi uma das maiores... Um dos maiores desafios assim que eu enfrentei, de bater de frente com toda essa cena, com todas essas pessoas. Não, obviamente não é a cena inteira, né? Sim, sim. É importante ressaltar, mas com algumas pessoas. E de bater de frente com essas pessoas, de, sei lá, ir gravar música num estúdio e ser um produtor, um homem, e esse cara dar em cima de você, sendo que eu tô indo lá só pra gravar a música. Muito isso? Muito. Falta de respeito, assim, gigantesca, num nível grotesco, sabe? Num nível horrível. Então, quando você é mulher e você entra na cena da música e quer fazer a sua música do jeito que você imagina, você tem que ter, olha, peito de aço pra bater de frente com tudo que vem tentando te derrubar, tentando fazer você se sentir menos. Porque além de ser, quando você fala do rap, hoje eu vejo que, trocando ideia com a galera aí do rap, gente que tá fazendo rap há muito tempo, parece que a cabeça mudou um pouco. A realidade é outra, né? Mas teve lá no começo, tinha aquela pose, tinha o gangsta, né? Então era um negócio, era um meio muito masculino, em que a galera tinha que fazer pose de mal mesmo, né? E falar de coisas duras, né? E aí você colocar coisas de amor no meio já era um desafio, né? Já era um desafio. E, cara, chega até a ser cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico essa vivência. Mas você impor uma nova, que não é uma nova, né? Todas as pessoas viveram uma relação amorosa. Todas as pessoas querem amar, vão amar em algum momento da sua vida. Mas esse falar sobre o amor não é tido como algo que é válido. Tem essa postura de engessada, né? O rap tem essa postura engessada de ter que falar só sobre questões sociais, só sobre embate, só sobre isso. E se você tentar fugir disso, você tá saindo, né, do estereótipo, você tá saindo dos trilhos que tem que ser falados e tal. E aí hoje eu vejo essas mesmas pessoas que falaram mal do que eu fazia, falando, oi Denise, tudo bem? Eu tô com uma música aqui, com um refrão. Você podia... Que é a sua cara. Você podia cantar esse refrão pra mim. E aí eu fico olhando e pensando, olha só, né? Como o mundo dá voltas. Ainda bem que a Terra não é plana, né? Ainda bem que a Terra não é plana. Mas assim, é lógico, você olha, a gente olha com um olhar ali de revanchismo e tudo mais numa situação dessa, né? Mas é bom que tenha mudado, né?
Eu acho importante, Ali inclusive. não mudou o que devia mudar, né? Ainda tem muita coisa que precisa mudar. Porque eu penso que a gente cresceu, pra quem cresceu ouvindo rap, tem uma visão masculina sobre tudo, né? Que eles falam dentro do rap. Mas é muito importante ter uma visão feminina sobre o que acontece na sociedade, sobre relações, sobre tudo. Então, cavar esse espaço, desbravar esse espaço que assim, eu nem vou me colocar nessa responsabilidade de cavar esse espaço, porque tiveram outras mulheres, como a Dorothy, Ivikil, a Lucimere Juventino e várias outras mulheres que fizeram esse caminho antes do que eu fiz para que a gente pudesse fazer isso. Em 2018, eu, a Aline Spaca, a Lorena Carvalho e a Jamile fizemos um coletivo chamado Grajaminas. A ideia era fazer a primeira coletânea de mulheres rimando e cantando aqui no Grajaú. A gente fez um estudo e a gente viu que tinha mais de 150 CDs, EPs, coletâneas lançados de homens aqui no Grajaú. Sendo que de mulheres não tinha. Não tinha, você via, tipo, participações em algumas músicas, muitas vezes dentro dos refrões, e não que a mulher tinha um protagonismo de poder, primeiro, escrever a sua própria letra, e segundo, cantar o que ela achava melhor. Ela não tinha essa liberdade, né, de falar o que ela achava melhor ali. Então a gente fez esse estudo e por isso que a gente decidiu fazer o Grajaminas. Então eram 19 mulheres rimando e cantando numa coletânea com 10 faixas. E as minas estavam na produção também? As minas estavam na produção. A gente não conseguiu achar por uma questão, né, de logística, a gente fechou com uma produção. A pessoa que fez o beat, produziu, foi um homem, mas todas as meninas escreveram as suas músicas, todas as meninas cantaram, a direção musical foi feita por mim, por mais algumas meninas ali, desse EP, dessa coletânea, e foi muito importante pra gente viver isso, porque foi essa virada de chave, né? Foi um movimento pioneiro. Foi um movimento pioneiro, obviamente. Tiveram essas mulheres que vieram antes da gente. Mas era uma coisa isolada e... isolada, sozinha, né? Lógico. Esse movimento do Grajaminas trouxe a primeira coletânea de mulheres aqui do Grajaú. Legal. E fez com que essas mulheres, aos poucos, fossem lançando mais trabalhos. A Meg acabou de lançar um EP maravilhoso. Meg, te amo, linda. Maravilhoso, acabou de lançar o EP. A Camila Corrêa também tá aí lançando bastante coisas. Cada uma tá seguindo no seu caminho da forma que consegue, sabe? E eu acho que isso foi importante, esse movimento foi importante para que a gente pudesse tomar para si esse poder, essa liberdade de falar o que a gente tem para falar da forma que a gente acha que tem que ser falado. E a gente com certeza ouviu muita crítica, os caras falando, isso não vai dar certo, mas porque fulano não é bom, fulano é melhor do que fulano, e não era sobre isso, né? Sim. Não era sobre quem é melhor do que quem, era sobre ocupar o espaço e as pessoas e essas mulheres, essas meninas poderem saber dentro de si que elas podiam sim fazer isso, sabe? E aí nessa linha você tem essa ação aí, né? Essa iniciativa, mas aí isso voltado pro rap especificamente, né? E você, o que teve mais de movimentos aí nessa linha de mulheres tomando a frente, aqui dentro e fora, que você conheça, que tenham relevância? Além do Grajaminas, eu e a Naira, eu e a Naira, a gente fez um projeto chamado DNA, que a gente juntava exatamente essas músicas que falavam sobre amor, dessa sensibilidade, usando essa sensibilidade como potência mesmo. E pegamos também o rap, pegamos também questões sociais, e a gente juntou num projeto que passou aí 2 anos fazendo uma turnê por vários lugares aqui de São Paulo. Foi uma iniciativa nossa e foi um projeto bem bonito, assim, de colocar na rua. Tem o Slam das Minas, que é um slam muito maravilhoso, assim, pensado, né, e produzido por mulheres, para mulheres. E é um lugar maravilhoso, você tem que conhecer, vocês também tem que conhecer o Slam das Minas. Deixa eu ver mais iniciativas que eu conheci nesse processo.
Tem o Nós por Nós também. Fantástico. A Bárbara veio aqui, não veio? Sim, sim. Tem o Nós por Nós, que eu ajudei também no começo a construir. E que é gerido, né, por 2 mulheres pretas, por uma família preta, né, pela Bárbara e pela mãe dela, a Dona Mara, maravilhosa. Que vocês também precisam conhecer, vão lá conhecer. Foram esses movimentos, assim, que eu fui. Tem vários outros, mas agora me fugiram da cabeça. E assim, na prática de resultado palpável, o que você percebeu de mudança no entorno com esses movimentos acontecendo, com essas pessoas? Para a vida dessas pessoas, você tem exemplos práticos do que isso trouxe de melhoria para o movimento? Cara, primeiro de tudo, eu vejo a diferença na minha vida, na minha postura, em como eu botei fé em mim, botei fé no meu trabalho e deixei tudo que podia ser de coisas para me fazer eu me sentir menor de lado. E falei, não, é esse o meu foco, então eu vou e sigo fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Vejo também que várias outras mulheres, meninas e pessoas que entendem essa importância desse movimento, que elas também estão seguindo, pode não ser dentro de uma carreira artística, mas elas continuam seguindo nas suas vidas, continuam mudando o pensamento de pessoas ali próximas a elas, as suas famílias, dentro de casa. Então, acho que esse é o maior exemplo. A minha sobrinha, ela alisava o cabelo desde pequena, assim como eu também alisei o cabelo desde pequena. Uhum. E aí eu fiz o clipe da música África, que foi meu primeiro clipe, feito pela galera do Quebramundo. E depois que a gente fez esse clipe, ela parou de alisar o cabelo. Pra mim, fantástico. É isso, sabe? O meu objetivo foi atingido, assim, do melhor jeito possível, dentro da minha casa, com a minha família, sabe? Hoje eu vejo a minha sobrinha, hoje tem 14 anos. Hoje eu vejo ela, às vezes a gente vai conversar assim, eu vejo ela falando comigo, eu vejo ela falando coisas que não fui eu que falei pra ela, mas que ela foi buscar sobre questões de gênero, sobre questões de raça. E eu vejo assim, ela conversando e eu falo, cara... Olha o olho brilhando de novo. De novo, outra vez. Eu falo, nossa, obrigada, eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu acho que se eu não mudar... se eu não mudar dentro de mim e o meu entorno, não adianta nada eu querer mudar alguém lá na Zona Leste, sabe? Exatamente. Se eu não mudar aqui, não faz sentido. Isso é fantástico, né? Isso é uma outra coisa que a gente... o legal de você ter quase 50 anos é que você viu várias coisas, né? Uhum. E a gente pode eu presenciei várias transformações, né? E até em mim mesmo, né? Uhum. A gente é criado de uma forma, né? E hoje a gente vê se falando de coisas como coisas que muita gente chama de mimimi, né? Racismo, etarismo, questões aí de sexualidade, de gênero, são pautas que estão sendo trazidas aí para discussão, né, para a sociedade. A gente teve um retrocessozinho aí, né? Mas essas pautas elas continuam presentes e continuam e estão cada vez mais fortes e transformando a vida das pessoas, né? E aí você vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu não sei se você chegou a conhecer a Mili. Uhum. A Mila Costa do Empoderados. Amiga da Bárbara, veio pra cá, ficou um tempo. E ela tem um projeto lá, né, que é que é Empoderados, moda infantil. Esqueci o nome. É Empoderados. Na realidade, a empresa é Empoderados, né? Mas ela tem lá as realezas, né? E ela, outras frentes, né? Isso, e ela pega crianças lá em Salvador. É um número limitado, né? E ali ela tem uma caixa da realeza, né? Que ela chama que tem fotos de figuras pretas, de pessoas pretas. E a criança recebe uma coroa e ali ela vai ter conhecimento da história, né? Vai ter conhecimento
consciência de quem ela é, do que ela representa, da beleza que ela tem, e isso ela vai levar para frente, vai multiplicar e vai transformar a vida dessas crianças, né? Que vão crescer com uma mentalidade muito diferente da galera da minha época, por exemplo. A gente crescia achando que certas coisas não eram pra gente, porque a gente tinha um lugar certo para ficar, né? A gente nós tínhamos que nos colocar no nosso lugar, e o nosso lugar era um lugar de subserviência, de tudo de ruim que você possa imaginar. Então, enfim, é um desabafo, né? É muito louco pensar que o Brasil, primeiro que ele foi invadido, Sim. né? Foram invadidos e os povos originários dessa terra foram dizimados, estrupados, escravizados. E desde então tem um projeto para que todas as pessoas daqui sejam subservientes, sejam funcionários. Sim, sim. E não gerentes, e não pessoas que vão criar coisas. Se você vê modelos de ensino de outros países, você vê que lá eles têm aula de música desde pequeno, Exato, aula de cozinha, aula de ciências. É toda uma outra grade escolar dentro dessas escolas, pensadas para que esse aluno evolua no futuro, para que esse oportunidade aluno, de fato, né? Sim, para que ele seja um pensador. Exato, Para que ele seja um questionador de coisas. E aqui no Brasil a gente não tem a nossa grade curricular não é para que a gente pense, para que a gente questione, é para que a gente obedeça. Sim. Então, esses projetos que a gente vê acontecendo, esses projetos que a gente faz hoje, são projetos que fazem a gente pescar pessoas jovens que estão aí, né, caçando, que tem essa ânsia de fazer alguma coisa, mas não sabe como, mas acredita que não pode, acredita que esse não é o lugar deles, e trazer essas pessoas para pensar, não, eu posso fazer isso, eu posso movimentar um movimento de cultura dentro da minha quebrada, independente se eu for preto, independente se eu for gay, independente se eu for gorda, independente do que eu seja, eu tenho coisas para colocar, para compartilhar com outros que são importantes, porque a minha vivência é uma vivência que perpassa a sua, é uma vivência que perpassa de muitas pessoas que inclusive estão assistindo esse podcast aqui, sabe? Então, quando a gente entende isso, a gente vê que a responsabilidade que a gente tem de fazer o que a gente faz é muito maior. Porque daí a gente entende que a gente tem que continuar fazendo mesmo para conseguir mostrar para as pessoas que, tem um caminho aqui, vem. Vem, não é um caminho fácil, não é um mar de rosas, mas tem um outro jeito de pensar a sociedade, tem um outro jeito de pensar o mundo, tem um outro jeito de pensar você enquanto pessoa, sabe? A arte, ela é uma linguagem, né? E tudo isso que você falou aí é o que te move? Tudo isso que eu falei é o que me move, certeza. Acho que se não fosse a arte, eu já tinha sucumbido, assim, de outras formas, sabe? Eu já tinha... Não sei o que eu faria se não fosse a arte. Tô quase lá, hein? Olha, você não vem não, hein? Eu tô aqui só me esquivando. Mas se não fosse a arte, eu não sei o que eu faria. A música já me salvou tantas vezes. Tantas e tantas vezes. E cada vez que eu recebo uma mensagem de alguém falando que foi salvo por algo que eu escrevi, primeiramente pensando em mim, porque tudo que eu escrevo é a partir da minha vivência. Sim. É a partir do que eu passei, do que eu senti. É a sua verdade. É a minha verdade. Então, quando eu vejo que alguém também sentiu, bateu do outro lado, atravessou e fez a pessoa, né, mudar de rota para um lugar melhor, isso me deixa feliz, assim, me deixa com o coração quentinho de falar, olha, é isso. Essa é a sua missão. Para além do dinheiro, e o dinheiro é importante, eu acho que a gente não pode romantizar esse lugar de que a gente não merece e não pode ter dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter dinheiro sim, tem que ter conforto sim. Mas para além do dinheiro, o lugar de você ter essa sensação de dever cumprido com essa missão que a gente tem, obrigada, com essa missão que a gente tem, é o fundamental. É o fundamental, sabe? É o que faz a gente ter ânimo para acordar no outro dia e falar, não, bora.
Eu sei que tá difícil, eu sei que tá desesperador, mas é por mim, é pela minha sobrinha, é pela minha família, é por tantas outras Denises que estão por aí e que precisam ouvir a minha dor, precisam ouvir as minhas alegrias, precisam ouvir o que passa aqui, sabe? Essa multiplicidade de sentimentos, é daí que vem a mudança do nome? Daí que vem a mudança do nome. Recentemente eu fiz o santo, né? Uhum. Sou Ekede de Aganju, filha de Oxum. E foi um renascimento, né? Para quem é do santo vai entender o que eu tô falando. É um renascimento. E eu já estava vindo de um processo de mudança mesmo, de repensar tudo isso que eu falei para você, porque, como eu disse, eu comecei no rap, mas eu entendi que o rap não é o meu lugar. Eu posso fazer também o rap, Sim. mas não só o rap. A minha arte, ela é versátil, múltipla. Então, eu entendi também, eu como uma boa geminiana, entendi que tem várias Denises aqui dentro de mim e que as Denises que passaram fizeram um ótimo trabalho, muito obrigada a todas elas, mas agora é uma nova versão, uma nova Denise, por isso Denises, né? Porque é isso, a cada momento vai ter uma aqui conversando com você, nesse momento é essa aqui, super doce, e não chorona. E não chorona. Você falou que essa é a super doce, e como é que é a Denise combativa, empoderada? A Denise combativa, empoderada é a Denise que geralmente vocês veem no palco, né? Que quando eu subo ali, parece que eu ganho uma força assim extra para eu conseguir falar sobre o que eu quero falar, para eu conseguir mostrar o que tá me incomodando, para eu conseguir falar sobre amor, porque eu acredito que falar sobre amor também é uma forma de você militar, porque tudo começa, né? No amor, tudo é amor. Quanto mais a gente se amar e amar o próximo, respeitar o próximo, melhor vai ser a nossa convivência, melhor vai ser o nosso pensamento político com a nossa comunidade, sabe? Se a gente tem essa consciência de amor, amor não é só o que a gente costuma ver nos filmes da Disney. Amor tá, inclusive, longe de ser isso, né? Principalmente um amor periférico. Então, essa Denise imbativa é uma Denise que não aguenta mais ver tanta coisa errada e ficar quieta. É uma Denise que não aguenta mais ser silenciada. É uma Denise que decidiu ser protagonista da sua própria história. Não quero mais que ninguém conte o que eu vivi por mim. Eu quero contar o que eu vivi. Eu quero falar sobre o que os meus ancestrais passaram. Porque eu tô aqui, tô observando, eu tô vivendo nesse tempo, tô refletindo esse tempo, e eu acredito que a Nina Simone falou sobre isso, que o papel do artista é refletir o tempo atual, né? E eternizar essa reflexão na música, numa pintura, num livro, e eu acredito que estou fazendo isso da forma que eu consigo, da melhor forma que eu consigo, refletindo e eternizando esse tempo agora. E fala forte, fala alto? Sim, mas eu não sou uma pessoa, como eu posso dizer, eu vou te falar tudo que eu preciso te falar sem gritar, sem perder a ternura. sem perder a candura, sabe? Eu vou falar tudo que eu preciso te falar, você vai entender meu recado, mas eu vou falar aqui, ó. Uma boa filha de Oxum, bem aqui, né? Toda trabalhada na elegância. Mas o meu recado vai ser dado. O meu recado vai ser dado. Você vai saber que eu não gostei. Você vai saber que alguma coisa tá fora aí do que era pra ser. E nessa caminhada, né? Todo mundo sabe como é que cada um sabe sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E a delícia dessa caminhada? A delícia dessa caminhada, cara. A música já me levou para tantos lugares. Acho que a coisa mais gostosa é as pessoas que a gente encontra no caminho. As pontes que a gente vai fazendo no caminho, que a gente vai conhecendo. Porque é isso, você conhece
fulano que tá do outro lado do mundo, que tem uma vivência diferente da sua, mas que tá fazendo uma coisa parecida, que pensa parecido, e aí você vê que você não tá sozinho, né? Você vê que tem outras pessoas que pensam como você ou parecido com você. Então, eu acho que a maior delícia de viver o que eu vivo é encontrar novas pessoas e que essas novas pessoas pensem parecido comigo, assim, como eu acho que deveria ser o mundo, como eu acho que a gente deveria viver. Acho que essa é uma das delícias. E qual foi a experiência mais marcante que você viveu até agora? Mais marcante? Aquela assim que tá ali gravada na sua história e você se recorda com muito carinho. Cara, foram 2 momentos. O primeiro momento eu cantei em 2 casamentos. O primeiro casamento que eu cantei foi o da minha irmã. E ela me contratou para cantar no casamento dela. E eu achei isso surreal. Toda chorei, inclusive. Chorei, inclusive. Mas foi muito significativo para mim, assim, poder encantar um momento tão especial que é a união de 2 pessoas. Esse foi um momento especial. E um outro momento especial foi um amigo que na época era um amigo e hoje a gente é da mesma família de axé. E ele me convidou para cantar no casamento dele. Ele casou em Maceió e me levou para Maceió. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida. Caramba. E aí a gente foi para lá, a gente cantou. Foi um casamento lindo na beira da praia, assim. Caramba. E eles escolheram a minha música para eu cantar, sabe? E aí isso foi um... Tô arrepiado. Exatamente, foi um negócio tão surreal, assim, porque é pra isso, porque o que eu fiz tocou eles num... Oh, você para, eu tô quase chorando. O que eu fiz tocou eles de um jeito que eles quiseram que eu estivesse ali pra eternizar esse momento, sabe? Então, é isso. Mais uma vez eu tive a certeza de que o que eu faço é potente, é importante, é valioso, sabe? Porque senão eles não... eu não receberia esses 2 convites para um momento tão importante como casamento. Tiveram vários outros momentos que foram, assim, valiosíssimos, preciosos. Mas esses 2 momentos foram 2 momentos que ficam guardadinhos aqui no meu coração. E eles estão relacionados novamente à família, a amor. Esse é seu mote? Esse é o meu mote. Desde as minhas primeiras composições sempre foram sobre amor, sempre foram sobre relações. E eu acho que é preciso que a gente repense as nossas relações e a forma como a gente lida com esse amor, né? Sim. Porque, novamente, a gente tem um referencial, um padrão de amor que a gente vê na novela, que a gente vê nos filmes. E quando você vai viver na prática, no dia a dia, não é isso, né? Não é sobre isso as relações. E muitas das minhas músicas falam sobre essas dificuldades dessas relações reais. Dessas relações aqui que a gente fica sempre... chocando com o que a gente acha que deveria ser e com o que está acontecendo. E aí você volta naquela questão de você não... lá atrás que você falou de você menosprezar as suas experiências e tudo mais. É sobre isso? É sobre isso. E eu nunca fui, por exemplo, a mais bonita da escola. Eu nunca fui a menina que os meninos queriam ficar. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então, o amor... um amor assim romântico chegou tarde na minha vida. Então eu primeiro fui para um lugar de querer me envolver até sexualmente com alguém antes de me envolver amorosamente com alguém, antes de alguém querer ter alguma coisa comigo pelo que eu sou, sabe? Alguém querer ter alguma coisa comigo inteira, não só com uma parte de mim. Então, escrever sobre amor também é escrever sobre esse lugar, sobre essa dificuldade, sobre o que eu tenho pensado e o que eu tenho criado dentro de mim, do que eu quero para mim como uma relação, do que eu vejo que é algo bom para mim, sabe? Sim. E de consciência também, de autoconsciência do que você é, do que você representa, né? Exatamente. Do que eu represento pra mim. Sim. Eu acho que esse é o primeiro lugar, assim, de
desse amor era o amor próprio. Quando você não se ama, quando você não se conhece, você acaba aceitando qualquer coisa, qualquer um, de qualquer tipo de relação, não só relações amorosas, de amizade, família, Sim, trabalho. Então, quando você não se ama, quando você não se conhece, migalhas, né? exatamente, você aceita migalhas de tudo quanto é lado. Uhum. E cada pessoa, cada ser humano é um ser humano potente, é um ser humano importante e merece esse respeito, e merece coisas boas, coisas maravilhosas, sabe? Então foi um processo também de escrever essas músicas, de entender que eu merecia ser amada, que eu merecia ser cuidada, que eu merecia alguém que fosse... Historicamente, as mulheres têm um lugar dentro da casa, né? Dentro dessas relações de cuidar. É a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida da comida, é a mulher que cuida dos filhos. O homem geralmente tem esse papel de prover o dinheiro, sair trabalhar, e a mulher tem que sair, trabalhar, cuidar do filho, fazer a comida, limpar a casa, ainda tá cheirosa e arrumada quando o marido chegar para você poder ainda dar uma. Né? Inclusive, né? Então, tem esse lugar da mulher ter que sempre estar assim, e não é isso, sabe? Não é isso. Atender essa expectativa é cruel. E aí a gente volta de novo naquela questão da gente tem que falar para não parar de falar, para mudar essa realidade, esse pensamento. E aí tem gente que vai falar que isso é mimimi, né? Claro. Sempre vai ter. A dor do outro é mimimi, né? A dor do outro é mimimi e geralmente o outro tá num lugar confortável. Sim. Ou então tá num lugar que não se percebe sofrendo esse tipo de agressão. Porque, novamente, essa estrutura social tá posta. Sim. A gente vê essa estrutura social sendo reproduzida dentro de casa, com o pai batendo na mãe, com o pai xingando a mãe, com o pai não respeitando a mãe. A gente vê essa estrutura funcionando desse jeito há quanto tempo? Há muito tempo. Então, quando você vai ter uma relação, você espera que seja aquilo que você tem de referencial. Se o seu referencial é ruim, muito você provavelmente só vai reproduzir isso, coisas ruins. Então, falar sobre amor também é repensar o que você tem vivido e o que você quer viver. E a gente quer viver coisas boas. A gente Todo mundo quer, né? A gente quer viver coisas boas, não quer viver só de migalhas. A gente quer relações reais, onde as pessoas sejam leais, fiéis, onde a gente tenha verdade no que está sendo construído ali. O amor, para mim, é isso. E aí essa é a sua fonte de inspiração, sua principal fonte de inspiração. Essa é a minha principal fonte de inspiração. Quem me conhece sabe que eu sou a primeira rainha da sofrência. Eu costumo ter mais facilidade para escrever sobre coisas ruins que aconteceram dentro das relações do que sobre coisas boas, né? Do que sobre quando você tá amando e tá naquele momento da paixão, né? Sim. Então as pessoas já me conhecem como a rainha da sofrência. A rainha da sofrência. Sou eu. Eu e a Marília Mendonça estamos ali. E assim, tirando aí a questão do gênero musical e tudo mais, eu acho que o sertanejo ele explora muito bem isso, né? O sertanejo, o brega. Eu sou apaixonado pelo brega antigo, sabe? Também gosto. Gosto muito porque assim é justamente isso, é uma coisa rasgada, né? Uma coisa de sentimento, assim, né? Cara, como eu falei pra você, o amor não tem uma pessoa no mundo que não tenha sofrido, né? Que não tenha sentido o amor, que não esteja amando, que não vá amar. Você em algum momento vai lidar, vai topar com amor. Você vai ter, por mais durão que você seja, por mais gangster que você seja, por mais assim, sabe, centrado e de exatas que você seja, você vai amar algum dia. Você vai sofrer algum dia. E o amor é o que nos conecta, porque é isso, não interessa se você é preto, branco, pobre, rico, você vai sofrer de amor. Você vai sofrer, isso. E eu acho que esse movimento sertanejo dessas mulheres, né,
que estão fazendo esse movimento sertanejo, é um movimento importantíssimo, porque deu um lugar, novamente o que eu falei sobre o rap, era sempre uma visão masculina. Exatamente, E no sertanejo era isso, sempre uma visão acho masculina. Que é até mais forte do que... Acho que tá pau a pau, né? É sempre uma visão masculina sobre o amor. E essas mulheres nesse movimento do sertanejo estão trazendo uma visão feminina sobre o amor. E isso, você pode ver que aumentou muito mais o consumo de mulheres consumindo o sertanejo. Porque é isso, elas estão se enxergando. Sim. Estão se vendo ali, de fato. É uma mulher que está cantando algo que ela entende, como a gente estava falando sobre a sua companheira vir aqui fazer a entrevista. Tem coisas que só ela vai poder sentir, que você não vai ter a sensibilidade de sentir. Não é que um é melhor que o outro, mas que ela vai ter a sensibilidade de sentir. É o lugar de fala, né? Exatamente. Que vai ser diferente para ela, ela vai poder extrair coisas diferentes. Para mim é teoria, para mim é uma coisa teoria que a gente ouve, a gente presta atenção, internaliza e tudo mais, mas eu nunca vou sentir isso, né? Exatamente. Então, para sentir, para saber, tem que viver. E para viver, você tem que ser, senão, né? Senão você só vai poder ter ideias do que é viver aquilo, do que é sentir aquilo. E aí qual é o público que vai atrás da sua arte, da sua música? Quais são as manifestações que você vê a respeito do que você interpreta, do que você compõe? Na sua grande maioria mulheres. Um fato. Mulheres bastante da galera LGBT e, né, é mais essa galera que se permite ser sensível, que se permite, que não pensa que a sensibilidade é uma vulnerabilidade, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, sabe? Que pensa a sensibilidade como uma fortaleza mesmo. Sim. Falar de amor é um jeito de você se rever, é um jeito de você se tornar mais forte, né? Você saber o que fazer, você saber o que você quer, é um jeito de você ter uma consciência do que está acontecendo. Você vai escolher se sim ou não, você vai ter plena consciência das suas escolhas. É isso. Então, esse meu público, na sua grande maioria, são mulheres. E é a galera do LGBT, QIA+, e tantas outras letras que vão sendo, né, descobertas ao longo do caminho. São existências, né? Exatamente. Cada letra é uma existência diferente. É uma existência que precisa ser enxergada. Enxergada. Que precisa ser enxergada. E aí você... E aí nessa linha aí também, já que você tocou nesse tema, hoje a gente percebe também artistas fantásticos surgindo nesse meio, né? Na comunidade. E é uma coisa relativamente nova, né? Cara, estão sendo aceitas, estão sendo cultuadas, tem as dificuldades. Sim, mas tá tendo um espaço, né? Mas é isso, uma em 1 milhão, ainda tem várias outros artistas incríveis que merecem ser ouvidos. Tem uma artista, a Bicharte, incrível, maravilhosa, meu Deus do céu, que trabalho incrível. O Julian, que é o companheiro dela também, incrível. O Joseph Rodrigues, que é daqui do Grajaú, inclusive, Joseph também. Rodrigues. Vou passar o contato dele para ele vir aqui também. Por favor. O Joseph Rodrigues e tantas outras e outros que precisam desse espaço. E, novamente, só por ser... Estamos aqui. Só por ser quem somos, eu digo por ser quem somos porque eu sou uma pessoa pansexual. Gosto de pessoas, então me coloco nesse lugar também. Sim. Só por ser quem somos, por levantar a bandeira que a gente levanta, por amar quem a gente quer amar, a gente deixa de ter espaços em vários lugares. E ganha pedrada, né? E ganha pedrada. E aí esses lugares que estão sendo abertos são poucos ainda. Sim. Muito pouco. Né? Muito poucos, porque para a quantidade de artistas que tem para falar o que tem para ser falado, sabe? Mas é isso. A passos de formiga, e estamos indo.
e abrindo, galgando espaços, abrindo lugares. Na força do ódio. Na força do ódio. Eu tava conversando com a Naira esses dias e a gente falando sobre esse lugar de às vezes a gente anda muito com as pessoas que a gente conhece, que as pessoas que pensam como a gente acha, não, o mundo tá mudando. Aí a gente se depara, a gente sai um pouco dessa bolha, desse lugar, e a gente se depara com outra parte do mundo que tá ainda nesse mesmo, né, com aquele cabrestinho aqui, pensando do mesmo jeito que pensavam há não sei quantos anos atrás, e a gente fala, cara, eu achei que estava mudando, mas parece que não tá. Mas eu acredito que as coisas estão mudando. Sim, sim. É perigoso, né, isso que você falou, né? Porque você acaba... quando você se isola na sua bolha, você acaba não observando o que está em volta, os perigos que estão em volta, né? E são vários, né? E são vários, gigantescos. E aí você acaba pintando o mundo de cor-de-rosa, né? Usando essa expressão, você está pintando o mundo de cor-de-rosa porque todo mundo que está à sua volta fala, poxa, o mundo está maravilhoso, as coisas estão acontecendo, tal. E aí você, de repente, quando você você sai um pouquinho dessa bolha, você se depara com uma atrocidade, com uma coisa... e parece que a gente está num looping aí infinito de coisas que não vale nem a pena. A gente tem que dialogar sobre isso, sim, trazer isso, questionar, combater, mas toda hora tem uma coisa diferente, né? Toda hora é uma notícia para desestabilizar a gente do nosso foco, né? Quando você acha que não, tá melhorando, sim, aí vem uma coisa para lembrar que a luta é grande e a luta é constante, diária, né? E eu fico pensando que cada vez a gente tá cansado também, sabe? Porque a gente tá lutando desde que a gente nasceu. Acho que alguém fez gol, Alguém fez gol. A gente tá lutando desde que a gente nasceu. Lutando pra sobreviver. Como a Naira já dizia, eu quero viver e não quero mais sobreviver, sabe? Sim. E a gente continua ainda lutando pra sobreviver e isso cansa. Mas eu também entendo que faz parte de um plano que foi traçado antes de eu estar aqui, sabe? Que não é por mim. Eu sei que eu sei que é esse o caminho que eu tenho que fazer. Que do meu jeito eu vou, né, mudar um grãozinho ali. Eu sei que eu sou só um grãozinho no meio desse universo todo, mas eu sei que do meu jeito eu vou conseguir mudar um pouquinho esse curso da história, sabe? Mas não é um processo fácil, assim. Mas a gente não pode desistir. Eu acho que a gente não pode sair com a ideia de que, tipo, mano, é difícil, vamos deixar para lá, não vamos lutar. Você tem que buscar aliado a todo momento. E para isso mudar, né? Pra gente conseguir ter um mundo diferente, né? Um mundo mais... onde a gente não só sobreviva, né? Onde a gente viva, né? Isso, esse é o ponto. E aí a gente tem... Como é que você vê? Quais são as ferramentas que você vê para isso acontecer hoje? Do jeito que a gente vive hoje, no contexto que a gente tem hoje, quais são as principais ferramentas? Cara, eu penso que as principais ferramentas... Primeiro é uma alternância de poder política, né? Não tem como deixar de falar disso, Não tem como deixar de falar disso, porque a política é o que vai decidir os próximos passos que a gente vai ter em sociedade, né? Então, quando você tem uma pessoa preta, uma pessoa que é trans, uma pessoa não binária, uma pessoa que vive... coisas parecidas com o que a gente vive e que não é aquela pessoa branca, engravatada, né? Que é o padrão que está sempre lá. Essa pessoa vai poder pensar em políticas públicas diferentes para que a gente consiga ter oportunidades. Então é isso. Eu não vejo como isso vai acontecer sem essa alternância de poder política. E em paralelo com isso, né, com essas políticas públicas,
esse trabalho de base que a gente está fazendo, que é o trabalho que acontece aqui nas quebradas, que acontece dentro da sala de aula, que acontece no Nós por Nós, que acontece no Xadrez Sem Muros, que acontece no Favela Pé de Rap, que tem uma vez por mês lá no Cocainha. Esses são trabalhos que vão pavimentando esse caminho para que as coisas mudem. Novamente, eu sei que o que a gente faz é pequeno, mas se eu tô fazendo, você tá fazendo, a Bárbara tá fazendo, a Naira tá fazendo, o Joseph tá fazendo, a Erika Malonguinho tá fazendo, a Erika Hilton tá fazendo. E isso vai ramificando, né? Vai ramificando, vai criando cortar força. o mato para depois asfaltar, né? É isso. Esse é o jeito que eu consigo pensar das coisas mudarem. Passa pelo voto, né? Passa pelo voto. Então é importante pensar muito bem, assim, muito bem no que tivemos de resultado nesses 4 anos e o que a gente espera de resultado para os próximos 4 anos, sabe? Sim. Então, pensem bem, vocês que são jovens, acima de 16, vão tirar o título de eleitor de vocês. Estudem. Você não precisa votar em alguém que está predisposto para ser votado, mas Sim, estuda os candidatos. É importante a sua participação. Vocês são boa parte da população e sem vocês a gente não vai conseguir mudar essa coisa. Então, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, bora tirar esse título de eleitor. Bora votar com consciência. É isso. E projetos aí, o que a gente tem? Mas e parcerias? Vamos falar, antes de falar de projetos, quais são as parcerias? Quem são os seus principais parceiros aí no rolê? Cara, meus principais parceiros. Tenho a Naira como uma parceira já antiga. E a gente está sempre se ajudando nesse processo. O G de Lima, que passou por aqui também. Inclusive, a gente tem um projeto junto. Falo dele já. Deixa eu ver. O Quebramundo, que é um parceiro que fez o meu primeiro clipe. A Vicky, que é a que cuida da parte de edição, de toda a parte de designer, que fez o designer do meu primeiro EP, do Multipolar agora também, que é uma parceira. Damaris, a minha família, que são parceiros, assim, pra vida, mas que sempre estão ali me ajudando, que sempre estão ali, quando tem show, se preocupam. Então, tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa, estão sempre ali na contenção. Nossa, tem uma lista. São importantíssimos. Mas tem uma lista, assim, de parceiros e pessoas que caminham comigo nesse processo de profissionais incríveis que caminham comigo nesse processo de construir essa Denise, de construir essa carreira. E os projetos? Como é que andam? Recentemente, eu lancei o meu EP, chamado Multipolar. São 4 faixas, que na verdade é uma despedida da Denise Alves, né? Uma homenagem a todo esse caminho, novamente, olhar com muito carinho e cuidado por tudo que eu já fiz, por todos os lugares que eu passei. E é uma singela homenagem a essa Denise. E um começo de uma nova era, né? Agora eu vou começar a escrever um novo disco no meio do ano que vem. Então, vai ser quem for nesses shows desse EP vai estar pegando aí essas músicas que as pessoas tanto gostam, que é Sinceramente, África. Um spoiler aqui pra vocês, hein? Quem for nesses shows vai ouvir, quem não for nesses não vai ouvir mais. Então, se eu fosse vocês, eu vinha me assistir. Uma disruptura. Então, é esse processo de mudança total, assim. Então, lancei esse agora, lancei esse ano. No ano passado, eu lancei o Fissura, música pra fazer neném. Do melhor jeito, ou pra treinar. Pode treinar também. Junto com o G de Lima e com o Dudu Damasio. É um R&B gostosinho. Fantástico. Tá bem bonito. Deixa aqui o link pra eles. Pra eles ouvirem também. Estará na descrição. Porque aqui colocar link não adianta, né? Então tá na descrição. Por favor. Deixa eu ver mais o que. Eu participei da Cypher
do Rap de Quebrada, do Adzaba, que a gente lançou também no final do ano passado. E agora é isso, tô fazendo a turnê do EP. Tô me aventurando agora tocando teclado também, compondo no teclado. E tá sendo maravilhoso ter essa outra... Como eu posso dizer? É um outro jeito de pensar a música, porque eu sempre criei a música já com a melodia, mas sempre criava. Eu chegava no Júlio, que é um violonista que me acompanha durante muito tempo, e ele tirava todas as músicas, tirava todas as notas, e aí a gente tocava junto. E agora eu tô nesse processo de aprender a tocar, de estudar harmonia, essas coisas. Então tá me dando mais autonomia também na hora de compor, na hora de fazer o que vem aqui na minha mente. Você pode compor às 3 horas da manhã, por Exatamente. Super criativa ali, vou lá e componho. Então tá sendo um processo bem... libertador. Bem libertador fazer esses shows assim do Multipolar. E aí é isso. Tô com esses projetos agora. E pro meio do ano que vem começo a trabalhar no meu disco, que já vai vir com outra Denise, que vocês terão que aguardar até esse disco sair para saber e qual como vai ser a pegada? Não pode falar? Não posso falar. Não posso falar, vai ser um segredo. É. Aguardem. Estamos ansiosos aguardando. Aguardem que vai ser bonito. E só assim uma curiosidade a respeito do Fissura. O Fissura, ele é um projeto ou é sei lá, um grupo? Você sabe que o Fissura, ele nasceu o G foi fazer um show no centro da cidade e ele me convidou para fazer uma participação. E a gente já queria cantar junto há um tempão. Várias pessoas me falavam sobre o G, falavam, você tem que conhecer o G, e várias pessoas falavam de mim pro G, né? E aí a gente acabou se encontrando no Centro Cultural, nosso ponto de encontro. E aí ele me convidou para fazer parte desse show e foi o primeiro show que ele fez com o Dudu também. E o Dudu foi tocar pra ele e a gente fez junto. E aí na hora o Dudu soltou um beat que ele tinha feito. Ele cantou uma parte de uma música que ele tinha, eu cantei uma parte de uma música que eu tinha. Sério? Assim no improviso? No improviso, total. A gente não tinha ensaiado, não foi tipo 1, 2, 3 valendo, assim, se vira nos 30. E dessa música nasceu a Esse Momento É Meu, que é a música, é a carro-chefe, né, do Fissura. Inclusive, vão lá ver essa música. E aí foi assim que nasceu assim, esse primeiro som, essa primeira interação do Fissura. E a gente começou a compor junto, entendemos que isso funcionava. E a gente está levando isso como um projeto. A gente não tem pretensão de ser um grupo, mas a gente tem pretensão de fazer música junto, porque a gente gosta e isso dá certo, é música boa. E a gente gosta também. E a gente gosta, tá botando no mundo aí, a galera tá gostando. Então é isso. A gente, vou dar um spoiler aqui pra vocês, estamos trabalhando em músicas novas. Em breve teremos aí um trabalho, porque a gente lançou uma jam session, né? Não foi bem um EP, mas em breve teremos aí um EP ou um álbum do Fissura, não sabemos ainda, mas estamos trabalhando em coisas novas a todo pro vapor. Fissura também. Estamos trabalhando a todo vapor, desse jeitão. É isso. Depois desse período de pandemia, né? De pandemia, né? Agora, finalmente, a gente... Que assim, a pandemia não acabou, a gente sabe também. Mas agora as casas de show estão reabrindo, as casas de cultura estão reabrindo. Então, as oportunidades que a gente tem de fazer show são nesses lugares, né? Então, agora a gente tem essa oportunidade de levar o nosso trabalho para mais longe, para mais pessoas e ganhar por isso, né? Que é a parte importante. Porque é isso, precisamos ainda pagar boletos. Boletos e boletos. Porque eles vencem a todo momento. Eles vencem a todo momento. Incansavelmente. Eles vencem inclusive a gente, né? Eles vencem a gente assim numa pressa, menino. Mas é isso, aí a gente tá nesse processo de escrever coisas novas, de se permitir criar coisas novas juntos, assim. Mas tem bastante coisa pra vir, assim. Bastante música nova. Estaremos esperando. Divida a agenda com a gente. Pode deixar. Eu divido. Denises, ou Denise Alves. Como é que você prefere? Denises.
Tô maravilhado aqui. Papo fantástico. Eu tinha uma expectativa, mas você jogou o sarrafo lá em cima. Achei. Você é uma pessoa encantadora. Seu trabalho é maravilhoso e a sua história é muito. O que você é uma tradução da sua história. Então, sem palavras. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu costumo agradecer a generosidade do artista, primeiro de estar aqui, né? De ter disposto aí do seu tempo, é um tempo de descanso, né? Você podia estar descansando agora. E você se dispôs a vir trocar ideia, a trazer essas histórias, a trazer essa emoção toda. Eu não vou nem falar que foi um dos melhores papos aqui para não ofender os outros papos. Mas gostei demais. Queria agradecer a sua generosidade de estar aqui. Depois da cerveja aqui, a palavra generosidade fica difícil de articular, né? A dicção vai embora. Vai embora. E agradecer principalmente a generosidade do artista, eu agradeço a todo mundo aqui normalmente, né? De queimar a vida no bom sentido, né? Para trazer essas coisas pra gente. O artista, ele é um herói, né? Porque tem caminhos mais fáceis de pagar boleto, né? Tem muitos caminhos mais fáceis, mais ortodoxos, né, de se pagar boleto, e aí o artista ele é um teimoso, é um inveterado, ele inconformado, né? Inconformado, e ele quer insistir nisso, e essa teimosia ela tem que ser aplaudida, tem que ser agradecida a todo momento, porque é uma coisa linda de ver, linda de ver. E a sua história tô aqui encantado. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço, o convite. Como a gente estava conversando até antes da gente começar a gravar, geralmente as pessoas veem outras partes, né, da gente, vê o artista em cima do palco, vê o artista nas redes sociais, mas não conhece a história, não conhece a vivência, não sabe o que fez eu chegar até aqui. E partilhar essa história humaniza o artista, né? Traz o artista aqui pro chão, que a galera consegue ver que é isso, né? Eu sou pessoa como qualquer outra, sofro como qualquer outra, pago boleto e aluguel como qualquer outra. Então, aqui na vivência, eu agradeço demais o espaço, muito axé pra vocês, que esse canal possa crescer mais, possa vir mais pessoas, mais artistas incríveis, porque como você já disse, nesse Grajaú, meu Deus, tem muita gente maravilhosa produzindo de todos os jeitos possíveis, de todos os lugares possíveis, tá sendo feito arte, tá sendo fomentado cultura aqui dentro. Eu achei que esse projeto não ia durar 6 meses, logo a gente faz 2 anos. Olha só. E não tem espaço para trazer todo mundo. Não é fila no sentido de a gente tem uma fila, não é porque tem muita gente para trocar ideia e não tem espaço. A gente solta um episódio por semana, mas a gente tá firme aqui. Achei. É isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Tamo demais junto. aqui. Obrigada, galera. Todos que vocês que ficaram aí até agora, ouvindo a gente, acompanhando esse papo. Não esqueçam de compartilhar aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família. Tamo junto. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Aí. E vamos buscar lá Denises. Tem coisa da Denise Alves também. Fissura. E por aí vai. Não é isso? Vamos seguir. Isso aí. Valeu e até a próxima.